pensamos que nós conhecemos muito a Deus. Mas na realidade, quem conhece muito sobre nós é Ele. Nós conhecemos pouco sobre Deus. Aqui está, irmãos, o próprio Jesus falando para a sua igreja, as 7 igrejas da Ásia. Eu fico, irmão, a meditar como eu estava meditando hoje na grande perseguição antes desta carta ser escrita, antes do Apocalipse ser escrito. E eu pude entender o quanto João sofreu para que ele pudesse escrever essa carta. Primeiro, irmão, era uma época em que a igreja estava sendo assolada, a igreja estava sendo perseguida, a igreja parecia que não havia mais recursos para que a igreja pudesse sobreviver. E a igreja, irmão, estava em declínio, a igreja estava sob trevas. Por quê? Porque na realidade, irmão, os apóstolos de Jesus, todos já tinham morrido. Paulo já tinha morrido em Roma, tinha acabado de morrer em Roma, decapitado. E ele mesmo, ele profetizando a sua morte, dizendo que ele só aguardava a coroa da vida. E eu fico meditando na vida de João. João, o último dos apóstolos. O imperador Domiciano pega João e manda cozinhar João em uma caldeira de óleo fervente. E ali, aquele azeite fervendo, não pôde cozinhar a carne de João. Irmão, nós vemos fornalha que foram cessada, neutralizada o fogo. Mesaque, Sadraque e Abednego. Nós vemos também bocas de leões sendo fechadas na Bíblia, aleluia. Nós podemos ver, irmão, a essência, a força, o poder, a glória de um Deus poderoso amparando o seu povo e a sua igreja. Mas parece, irmão, que no tempo de João, irmão, quando o imperador Domiciano joga ele para a ilha de Pátimo, onde era uma ilha onde as pessoas iam somente para trabalhar. Existia ali uma mina onde as pessoas quebravam pedra, aleluia. João agora, irmão, parece não ter mais esperança. João agora, a oração dele é: Senhor, prepara a minha vida, porque eu quero encontrar contigo. Porque na realidade a crise chegou na igreja, a crise chegou na igreja primitiva e chegou para arrasar com tudo, para acabar com tudo, porque todas as portas já estavam fechadas. Mas eu digo para você nessa noite que quando todas as portas da terra se fechar, Deus abre a porta do céu, aleluia, e te chama para revelar as coisas que você não viu, que os seus olhos ainda não viram, aleluia. No tempo da crise é onde Deus vai se manifestar cada vez mais com o seu poder, aleluia. Deus, irmão, Ele conhece a sua obra. Deus é o único capaz de conhecer você, de acreditar naqueles que acreditam nele e de ter fé naqueles que têm fé nele, aleluia. A sua caminhada, eu não sei como tem sido, mas uma coisa é certa: Deus sabe as suas obras, aleluia. Ele conhece você por dentro, Ele conhece você por fora, Ele sabe o que você está precisando, Ele sabe o que você está passando. E saiba de uma coisa: quando as portas do mundo se fechar para você, Deus abre as portas do céu e te chama, aleluia. Quem crê nisso aí, aleluia. Fique imaginar, irmão, crise. A crise parecia assolar a igreja. Aí Deus, Jesus, começa a falar com João e mandar João escrever o Apocalipse, aonde parecia que a vida de João ia terminar ali, estava apenas começando, aleluia. E a história mostra que João não morreu em Pátimo, João morreu em Éfeso de velhice, amém, igreja? Com morte natural. Foi o único apóstolo que morreu com morte natural. Se você acompanhar, irmão, a história do povo de Deus, acho que hoje eu vou beber água. Se você acompanhar a história do povo de Deus, você vai ver o seguinte: como Deus é poderoso para resguardar o seu povo, para guardar o seu povo, para livrar o seu povo, aleluia.
As pessoas, irmãos, estamos hoje vendo a missionária Kátia orando sobre crise no mundo. O mundo está em crise e as pessoas procuram lugares seguros, aleluia, para morar. Alguns têm fugido para a roça, outros têm fugido para a montanha, procurando um lugar seguro. E até pouco tempo, o Marco Zero era o lugar mais seguro da face da terra. É lá em Manhattan, nas duas torres gêmeas, no centro financeiro do mundo. E ali era considerado o lugar mais seguro do mundo, aleluia. E Deus provou, irmão, que o lugar mais seguro do mundo não é o mais seguro, aleluia. Aleluia! Glória, glória a Deus! Veio o terrorismo e derrubou aquelas duas torres. O que eu posso dizer para você nessa noite? O lugar mais seguro é estar na sombra do Onipotente, aleluia. Lá você descansa, aleluia. Salmo 91, lá você descansa, lá você encontra abrigo, lá você encontra águas cristalinas. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Quem crê diz aí na glória, aleluia. Talvez você esteja entrando em crise nessa noite. Talvez você tenha procurado resolver suas crises. Mães perderam seus filhos para a droga, pais também. E a coisa está feia. E o crack tem destruído milhares e milhares de jovens e ninguém faz nada. E ninguém procura fazer nada. E a maconha destruindo as vidas das pessoas. Ainda tem, irmão, um povo que mergulhado na lama do pecado está querendo liberar as drogas para fazer o quê? Para que o mundo ele se entorpeça com essa maldição chamada droga, chamada maconha, chamada crack. Mas Deus tem uma resposta nessa noite, aleluia! Glória a Deus, Pai, aleluia! Deus quer resgatar, irmão. O poder de Deus, a essência de Deus, ela não termina, ela não acaba, ela não para. O que está acontecendo com a igreja nessa época? A igreja, irmão, tem muita gente falando, a igreja nunca teve tão bem, a igreja nunca teve tão mal, porque se distanciaram da palavra de Deus, se distanciaram do princípio da palavra de Deus. A Bíblia tem parâmetros e princípios que não podem ser mudados, são imutáveis, aleluia! E quando o homem muda, aí a crise aparece. E eu posso dizer, irmão, que tem pessoas hoje que estão querendo reformar a Bíblia, arrancar os versículos que agridem ele. Por quê? Porque na realidade está agredindo ele. Então vamos arrancar da Bíblia. E a Bíblia diz que ai daquele que tirar um tio, um J, uma vírgula da palavra, a parte dele da árvore da vida também será tirado, aleluia. Mas aquele que estiver, irmão, plantado na verdade, sob os trilhos da verdade, Deus vai recompensar, aleluia. Hoje a igreja tem de tudo. Tem pula-pula, tem dança daqui, dança dali, tem espetáculo. Hoje, esse dia nós vimos até o rapaz reclamando comigo. Poxa, fui na igreja, cheguei lá, só uma mulher cantou, o pastor fechou a Bíblia, não vai ter pregação, não vai ter nada. Só teve cântico com aquela senhora, entendeu? Que é evangélica, e pronto, acabou. Entendeu? A igreja está mudando. E eu fico pensando, irmão, quando o povo foi escravo para a Babilônia, e ali passaram 70 anos passando aperto na mão do inimigo. E quando Deus, irmão, levanta Neemias, irmãos, ontem nós vemos até a nossa amada irmã Érica falar sobre Neemias dentro da igreja, e aquilo me despertou com atenção, porque Neemias, irmão, levanta com fogo no coração, aleluia, com fogo na alma, ei Deus, com fogo no espírito, e ele tem, olha para Jerusalém, muros queimados, muros derrubados, portas queimadas, já não existia mais lei naquela cidade, mas Deus levantou Neemias, e Neemias cola com Esdras é escriba, ele entendia da lei, aí ele traz um avivamento, um renovo, e volta o povo. Muitos anos o povo não lia mais a palavra da lei, e a Bíblia diz que quando Esdras começa a ler a lei, aleluia, o povo entra num colapso de crise, aleluia, e todo mundo começa a chorar, sabe por quê? Porque eles se distanciaram da palavra de Deus, e quando o homem
se distancia da palavra de Deus, o pecado toma conta. Mas quando ele se aproxima da palavra de Deus, Deus se aproxima dele também. Aleluia! Glória a Deus. E as pessoas, irmão, Sim, Deus. estamos numa época em que estamos vendo crise para todo lado. O camarada vai com uma dorzinha para o hospital e volta quase que morto do hospital. Porque é crise nas escolas. Nossos filhos já estão correndo perigo nas escolas, porque agora tem cartilha de tudo quanto é jeito, menos de um ensinamento correto para as crianças. Cartilha ensinando a ser homossexual, cartilha ensinando a ser lésbica, e cartilha ensinando de tudo, menos os princípios que deveriam de ser ensinados, aleluia. Ensinando a lei da relatividade, ensinando que o homem veio do símio, mas eu quero dizer para você, nós não podemos perder, aleluia, a linha de pensamento de Deus. O homem veio de Deus, aleluia, e Deus, aleluia, foi Deus que mandou Moisés escrever isso, e o livro de Gênesis já está sendo riscado por muitos, já está sendo abandonado, sabe por quê? Porque estão se distanciando da lei do Senhor. Mas Deus, irmão, vai julgar essa terra, vai julgar essa humanidade, e eu quero dizer nessa noite que Deus conhece a tua obra. Glória a Deus. Aleluia. Não há mais tempo para mais nada. Jesus já está voltando, está despontando nas nuvens numa hora, e nós vamos ver isso. E as pessoas já estão dando valor ao dinheiro, à fortuna, à ganância, e a ganância tem tomado conta da humanidade. E eu quero dizer uma coisa, e quando morre alguém a gente fica triste, mas irmão, alguém que morre da nossa família, nós temos que ficar alegre, ao contrário. Sabe por quê? Porque para onde ele foi, se ele foi cristão, ele está muito bem, está melhor do que a gente, bem, igreja. Ninguém quer perder nada para Deus, aleluia. Só quer pedir a Deus, só quer ganhar de Deus. Jó perdeu os 7 filhos e ele sabia que estava na mão de Deus, aleluia. Deixa você depositar na mão de Deus. O teu banco lá no céu, ele tem que ter crédito. Teu saldo não pode estar vermelho lá em cima, pode estar vermelho aqui embaixo na terra, mas lá em cima tem que ter crédito, tem que ter crédito, tem que ter crédito, aleluia. Aleluia, aleluia. O pão deve assar. Conheço um homem que tinha crédito lá no céu. E quando ele foi no banco de Deus, Deus, aleluia, olhou e disse: eu me dei crédito aqui. Ezequias. O profeta já ia esperar, tu vai morrer, não adianta, tu vai morrer. E quando ele estava saindo, ele chorou amargamente e falou: Senhor, lembra-te. E Deus lembrou da conta dele. Deixa eu ver. Ele ainda pode viver mais 15 anos. Irmão, temos que ter crédito no céu. Aleluia. Para quando pedirmos alguma coisa, Glória a Deus. Deus não chegar para nós e falar: eu conheço tuas obras. Que tipo de obra nós estamos fazendo? Que tipo de obra nós escolhemos fazer para Deus? Vamos se juntar àquela multidão que dizia: crucifica, crucifica. Ou vamos nos juntar à multidão que até recuou, mas com Jesus e com tristeza no coração, porque a sua esperança estava indo embora. O Messias estava indo embora. Irmão, foram os piores 3 dias dos apóstolos, da vida dos apóstolos, da vida da igreja. Foi no dia que Jesus morreu. Mas eu quero dizer nessa noite que no dia que Jesus ressuscitou, no domingo, foi o domingo mais feliz para aqueles homens. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Jesus está vivo e vai julgar as nossas causas. Aleluia. Jesus está vivo. Aleluia. Ele vai julgar você. Glória, Aleluia. glória, glória. Deus, nesta noite, está falando para você: eu conheço as suas obras. Eu sei quem é você. Aleluia. Ninguém se esconde de Deus. Ninguém pode correr de Deus. Ninguém pode entrar em uma caverna como Elias entrou e dizer: aqui eu estou longe de Deus. Aqui eu estou seguro. Lugar seguro é onde está Deus. Aleluia. Lugar seguro hoje. O lugar mais seguro da terra é estar debaixo das mãos de Deus. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Aleluia.
Glória, glória a Deus, aleluia. Hoje as pessoas estão com medo de falar, estão acuadas, igual no passado, quando Nero ele ganha um título de Deus soberano, e ele ganha esse título